E aí, minha gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero dar 5 dicas para você aí que está precisando se preparar para a arguição, a etapa de arguição do processo seletivo de mestrado ou doutorado. Então, bora lá! Gente, a arguição, ou também pode ser chamada de entrevista, é quando você vai ter um momento frente a frente com uma banca de professores, uma banca de avaliadores, podendo ser a pessoa que você indicou para ser o seu orientador durante o seu mestrado ou doutorado, ou outros professores diferentes. Normalmente nesse momento você pode ter de 10 a 15 minutos para você apresentar o seu projeto de pesquisa. Se você estiver aí se preparando para a entrevista e lá não tem essa etapa, né, para você se preparar, você não tem lá no edital falando que você vai ter esse tempo para apresentar o seu projeto de pesquisa, então, provavelmente, você não vai precisar realmente fazer essa apresentação, mas você pode ser questionado a respeito, então esse vídeo também pode te ajudar. Então, primeiramente, eu quero que vocês tenham em mente, gente, que a arguição do projeto de pesquisa é a única etapa de todo o processo seletivo onde os professores vão poder te ver, vão poder te conhecer, ver a sua postura, ver como você se comunica, como você se veste, e o seu conhecimento, né, o seu domínio sobre aquele projeto de pesquisa que você submeteu na seleção e que eles estão avaliando. Então é um momento onde eles querem conhecer você, mas eles também querem compreender um pouquinho mais sobre aquela pesquisa que você propôs e saber também do seu domínio sobre aquilo que você escreveu no papel, para ter certeza realmente que você sabe o que você escreveu, né? Que você entende o que você colocou ali. Então, esse é um momento único da seleção onde os professores eles tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você. Então já vamos começando as 5 dicas, gente. A primeira delas, a primeira dica de todas é para vocês tentarem dominar o projeto de pesquisa de vocês, tá? Estudem o projeto de pesquisa, estudem como é que vocês elaboraram a introdução, a justificativa, a metodologia, os objetivos. Tente dominar todos esses aspectos, tá? E assim, existem aspectos principais do nosso projeto de pesquisa que são essenciais a gente conversar, falar na nossa apresentação para que as outras pessoas compreendam realmente, né, o passo a passo que a gente está propondo e que a gente está propondo desenvolver ao longo da nossa pesquisa. E isso é o que pega muita gente, né, porque a gente tem um tempo limite, sei lá, de 10 minutos apenas para apresentar aquelas 10, 15, 20 páginas de projeto de pesquisa. Mas e aí, o que eu falo? O que eu coloco na minha apresentação, né? O que eu dou destaque naquele projeto de pesquisa? Então é isso que eu quero falar aqui para vocês. Dominem todos os aspectos da pesquisa, mas para a apresentação, não deixem de fora a pergunta norteadora de vocês, ou questão norteadora, ou questão de pesquisas do projeto de pesquisa de vocês, tá? A pergunta que está regendo, digamos assim, que está norteando a elaboração da sua pesquisa. Não deixe de fora a sua hipótese, né, para o caso de você ter elaborado uma pesquisa quantitativa ou seus objetivos mesmo, tá? Se não houver hipótese, se houver os dois, você pode colocar os dois, mas prioridade eu daria para o objetivo geral e os objetivos específicos, porque eles são exatamente as metas, né? O que você pretende alcançar com o seu projeto de pesquisa. E a gente também tem a metodologia, tá? E dentro da metodologia você não precisa trazer todos aqueles detalhes, mas é interessante que você traga qual é o tipo de pesquisa. E assim, gente, quando eu falo isso, tipo de pesquisa, as pessoas acham que precisa explicar o que é o tipo de pesquisa. Por exemplo, estou desenvolvendo uma pesquisa observacional transversal. Pesquisa transversal é isso, isso e aquilo. Não, não precisa. É só você dizer realmente que é uma pesquisa observacional, que é uma pesquisa transversal, que tem natureza quantitativa, que tem natureza qualitativa, é citar o que é a sua pesquisa, é trazer o cenário local do seu estudo, então é citar qual é o cenário do seu estudo, você não precisa aprofundar sobre aquele cenário, quem serão os participantes, né, a população, a sua amostra, qual é a técnica de coleta de dados, qual é a análise de dados que você escolheu desenvolver nos dados coletados. E seria isso. Esses são os principais, basicamente, que não devem ser retirados de forma alguma da sua apresentação e que você tem que acrescentar na sua fala. Então, gente, seguindo já para a segunda dica, é aqui onde vocês vão montar um roteiro do que vocês vão falar durante a apresentação na arguição, tá? Então, monta um roteiro, gente. Não vão tentar ir na doida, sabe? Não planejem os slides, não planejem, assim, só tópicos, o que vocês vão falar. Eu indico demais que vocês realmente escrevam tudo o que vocês queiram falar e vocês fiquem ali treinando, lendo e relendo, lendo e colocando o cronômetro do lado, sabe? Para ver se dá o máximo de 10 minutos, porque, gente, cronômetro e tempo nesses momentos é muito importante.
você pode perder nota, tá? Se você passar do tempo previsto. Então, se preparem nesse sentido, escrevam um roteiro, leia esse roteiro com o cronômetro do lado, vê se está dando o máximo de 10 minutos e comecem a treinar diariamente, né? O treino é o maior aliado da gente para que lá no momento a gente acabe não se enroscando, né? Ou não corra o perigo disso acontecer. Lógico que tem um nervosismo, né? Tem a ansiedade, às vezes dá um branco ali, é normal, né? Fiquem tranquilos, mas façam o melhor que vocês podem para se preparar para esse momento. E eu acho o roteiro uma etapa essencial. Se quiser gravar, né, enquanto você lê o roteiro para ficar escutando, sei lá, enquanto você está no ônibus, enquanto você vai para academia, enquanto você está, não sei, fazendo alguma coisa assim, lavando louça, é uma boa também, né, para você ir fixando qual a ordem, né, o contínuo da sua apresentação que você vai querer falar. Então, gente, como começar, né, uma apresentação dessa? É uma pergunta muito comum, as pessoas sempre nunca sabem como é que a gente inicia um processo desse, né? Então, vocês podem iniciar exatamente dando um bom dia, boa tarde, boa noite para a banca, falando o seu nome e que você vai apresentar a proposta de pesquisa, o pré-projeto, o anteprojeto titulado tal. Fala o título e já inicia a sua apresentação. Esses tópicos que eu destaquei para vocês, gente, é para vocês acrescentarem na apresentação de vocês, né? Então não é para vocês desconsiderarem a introdução, a justificativa, nada disso. Mas vocês não podem deixar eles de fora, entende? Então integrem esses tópicos que eu falei para vocês durante esse roteiro. E a apresentação pode ser com slides ou não. As pessoas falam às vezes, eu faço slides, não faço slides. Olha, se no edital fala que você pode fazer slides, que isso é opcional, então faça da forma que você se sentir mais confortável. O que eu indico? Se isso for opcional, né? Se lá no edital estiver falando que você vai poder usar slides se você quiser, eu indico que a pessoa elabore slides, mas com slides estratégicos, sabe? De uma forma dinâmica mesmo. Não seriam aqueles slides com textos imensos, né? Nada disso, gente. Nada muito recheado, com muitas palavras. Sabe quando a gente tá começando a graduação e faz aqueles seminários com um monte de texto, dá você fazer muito isso? Então, esse momento não é para isso. Esse momento não é para vocês escreverem textos enormes para vocês lerem lá na hora, certo? Eu indico que vocês não façam isso, eu indico que vocês façam slides mais simples, mais limpos, podendo colocar o tópico que você quer falar, alguns pontos-chave se você quiser, tá? Eu já fiz um vídeo onde eu baixo com vocês alguns templates bem legais, né, que eu gosto de utilizar pelo Google Drive, eu vou deixar linkado aqui em cima, vale super a pena. Então, se você optar por usar slides, tente usar de uma forma estratégica para deixar a apresentação um pouquinho mais dinâmica e não ficar lá só você falando realmente. Mas, gente, vejam, verifiquem se no edital dá essa possibilidade, porque às vezes o edital não dá e as pessoas acham que podem fazer os slides e quando chega lá na hora, eles falam que não pode usar slides. Então, dê uma olhadinha nisso. A terceira dica que eu deixo para vocês, gente, é com relação às perguntas que a banca pode fazer após a sua arguição, tá? Então vamos lá. Eles já leram seu projeto de pesquisa, eles já foram lá tendo conhecimento sobre o seu projeto de pesquisa, eles já têm considerações do projeto de pesquisa, né, que você submeteu para fazer para você, tá? Então, você fez a sua apresentação e aí eles podem começar a te questionar sobre diversos aspectos, gente. Não tem aqui como eu falar para vocês, olha, de certeza que eles vão falar disso, mas eu vou dar uma ideia geral para vocês. Eles podem pontuar algumas questões do projeto de pesquisas que eles sentiram falta, né? Normalmente, cada professor da banca avaliadora, ele tem uma certa especialidade, né? Uma certa afinidade a mais com um determinado assunto. E eles podem puxar uma pergunta considerando essa especialidade desse professor. Então, se no edital falar quem serão os professores que vão compor a banca, talvez seja interessante você dar uma olhadinha no currículo desses professores para você ver de quais áreas eles são, né? Então, eles podem fazer considerações dizendo que sentiram falta, né, de você falar mais sobre algum aspecto e tudo mais. Enfim, isso pode acontecer. Eles podem fazer perguntas mais simples, no sentido de qual é o seu objetivo específico? Qual é o seu objetivo geral? Por que você delimitou esse objetivo específico? Você acha que esse específico está dentro do geral? Por que você escolheu essa técnica de análise de dados? Por que você escolheu essa forma de coletar os dados? Por que você escolheu fazer nesse local aqui de pesquisa?
Fala um pouquinho mais desse local de pesquisa, fala um pouquinho mais da sua experiência profissional que te levou na delimitação desse problema que você quer atuar. Fala um pouquinho mais da sua experiência pessoal, por que você quer atuar sobre esse problema? Então, eles podem fazer perguntas nesse sentido, né, querendo saber se você sabe o que você colocou ali no seu projeto de pesquisa. Tá? Então, dominem o projeto de pesquisa de vocês. E aí, gente, eles também podem fazer perguntas para você, considerando o seu currículo, né? Eles vão ter o currículo nas mãos, né? Já vai ter ocorrido a avaliação curricular, né? Você vai ter entregue o seu currículo Lattes, né? Com o quadro e a pontuação tudo certinho, a depender aí do edital, da seleção, né? Como é que funciona. Mas eles vão saber do seu currículo e eles podem ficar curiosos sobre algum aspecto do currículo. Então, eles podem pedir para você falar de uma forma geral, assim, do seu histórico profissional e acadêmico que te levaram até ali, o porquê que você quis tentar aquele programa de pós-graduação em específico. Então, é legal também você preparar, assim, um roteirozinho, sabe? Um norte nesse sentido para você ter pronto, né, para caso venha esse questionamento, para você ter pronto para falar quais foram as experiências que fizeram você chegar até ali. E também é interessante você trazer o motivo de você ter escolhido o programa de pós. E eles podem perguntar isso para você, né? Principalmente se você for de outro estado. Vários mentorandos meus, eles tiveram essa pergunta para eles, né? Porque muitos deles, eles estão indo de um lugar para o outro. Se você tá vindo de outro estado para fazer pós-graduação nesse outro estado, por que você escolheu justamente esse programa de pós, sabe? Você tinha todas as outras opções do Brasil. Por que exatamente esse programa? E se você tiver um motivo mais familiar, mais afetuoso do local, que é mais confortável, sabe? Esses motivos que no âmbito pessoal são importantes pra gente, são super válidos, é claro. Tente deixar isso em segundo plano e tente colocar no primeiro plano realmente algo relevante daquele programa de pós-graduação que tenha chamado a sua atenção, sabe? Seja pelos especialistas, seja pelas pesquisas que são desenvolvidas, seja pelos temas que são trabalhados ali. Tenta trazer isso como primeiro plano e aí você, se você quiser, você também pode trazer sobre essa questão da facilidade, né? Que você, sei lá, tem um familiar aqui, onde você tem esse suporte familiar, esse apoio social, né? O que isso é bom também, né? Porque eles veem que você não tá vindo sozinho, né? Que você tem um certo suporte e apoio ali para você permanecer até o fim. Então, tudo isso você pode considerar, tá? Para você falar, caso isso seja perguntado. E, gente, eu já entrei na quarta dica sem eu nem perceber, mas era sobre isso. Era perguntas relacionadas a você e ao seu currículo. Então, se prepare, porque também podem haver essas perguntas para eles conhecerem um pouquinho mais sobre você. E uma última pergunta, assim, que é relativamente comum até, assim, pela minha experiência, né, de mentorias e até que foi realizado para mim uma das seleções de mestrado que eu tentei, foi: você tem alguma pergunta para nós sobre a nossa instituição? Olha, aqui você tem duas alternativas. Se eles perguntarem isso, se você quer fazer alguma pergunta para eles. Falar não, né? Não tenho nada a perguntar. Eu indico demais que vocês não perguntem coisas simples, tá? Por exemplo, coisas burocráticas, coisas que facilmente você consegue esclarecer olhando no site, olhando regulamento, que vocês podem esclarecer com outras pessoas que realizam, sabe? Com a secretária, né? Com a coordenação do programa de pós. Então, não tragam essas perguntas mais pouco simples. Talvez perguntar algo do tipo: o que vocês consideram um bom pós-graduando, sabe? O que vocês gostam de ver em um pós-graduando? Talvez isso seja interessante de ser perguntado. Então, se essa pergunta acontecer, vocês têm algumas opções aí para pensar. E a última dica, gente, a quinta dica que eu quero dar para vocês é com relação à postura de vocês e o cenário, caso esse momento de arguição seja de forma remota. Então, gente, olha, se for de forma remota, pense no cenário que vai ficar atrás de vocês, tá? Pelo amor de Deus, não deixe uma pilha de roupa aqui, porque às vezes as pessoas nem se lembram muito disso, né? Veja o cenário, deixa um cenário bonitinho. Se você puder colocar o seu celular na frente de uma janela, fica melhor. Então, pega o seu celular, deixa ele assim, ó, deitado, tá? Na posição de paisagem, que a gente chama. Deixa ele deitado para ele ficar com a tela assim, né? Deitada. Tenta deixar ele na frente dos seus olhos. Se vocês não tiverem esses negócios que segura o celular, que eu esqueci o nome agora, que é isso aqui, esqueci agora. Vocês podem botar uma pilha de Tupperware, bota uma pilha de livro, gente, encosta o celular aí da forma que der. Tenta colocar assim na altura dos seus olhos, nem muito para baixo, nem muito para cima. Tenta ficar na frente de uma janela, né, ou com
sei lá, se você tiver ring light, melhor ainda, coloca ele na sua frente. Dá uma testada antes com alguém, né, entrando na plataforma que eles vão usar. Às vezes eles usam uma plataforma particular da universidade, então testa pelo Google Meet ou pelo Zoom, que você achar melhor. Veja se você prefere com fone de ouvido, sem fone de ouvido. Faça esse teste previamente, gente, para não acontecer nenhum imprevisto na hora, sabe? Eu tive uma mentoranda que aconteceu isso. Ela se preparou tudo direitinho, mas quando ela foi entrar na plataforma que era privada da universidade, o celular dela não funcionou câmera, não funcionou microfone. Então, olha, ai gente, foi uma confusão. Ela tinha que ir nas configurações, ela não soube como manusear isso e acabou perdendo o horário. Mas aí ela mandou um e-mail e eles remarcaram a aguição dela para um outro dia. Ah, essas almas caridosas. E aí ela conseguiu resolver esse problema. Então, gente, se preparem previamente para isso. E também pensem na roupa que vocês vão vestir. Eu sempre sugiro roupas mais claras, tons neutros, nada muito forte, nada muito estampado, muito chamativo. E também cuidado só com detalhes, gente, porque às vezes a gente tem uma parede branca, a gente veste uma blusa branca e a gente acaba parecendo, sabe, uma cabeça meio flutuante. Então, isso também são detalhes, tá? São só detalhes que eu tô falando, mas se você tiver condições, né, de pensar sobre eles, pense também que é confortável, né? É legal a gente pensar nessas questões que a gente acha que quem tá na reunião ali não repara, mas acaba reparando, né? Porque fica confortável a visualização, né, da outra pessoa durante a reunião. E uma última dica que eu deixo pra vocês, gente, é sobre o celular. Independente se for remoto ou se for presencial, deixe o celular no não perturbe, tá? Coloca o celular no não perturbe para não vir alarme, para não vir ligação, para não vir notificação, sabe? Não atrapalhar o momento. Então, bota o celular no não perturbe para você ficar mais tranquilo durante todo esse momento. Então, gente, essas são as dicas que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações e comenta aqui embaixo se você tem mais alguma coisa a considerar, se você tem alguma dúvida, né, que eu respondo, pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Então, muito obrigada por assistir. Até mais!